O nosso último painel é um dos painéis mais emocionantes desse congresso. Jornalista esportivo, um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense, que depois de amanhã completa 2 anos. Poderia se considerar vítima de uma grande tragédia, mas escolheu o caminho de dar a volta por cima. Em uma palestra profundamente inspiradora e emocionante, o jornalista fala sobre ter uma nova chance, olhar para o outro e valorizar a vida. Senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de anunciar no 3º Congresso da ABRAP o jornalista, radialista Rafael Renzel, com os aplausos de todos. Obrigado, tudo bem? Bom fim de tarde para todo mundo, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí também, por favor, para a gente falar de vida, para a gente falar de recomeço, vamos falar um pouquinho de tristeza, mas a vida não é perfeita. A vida nos empurra para trás muitas vezes, e muitas vezes a gente precisa dar um empurrão para que ela possa recomeçar. Pior, de repente mais doloroso do que dar o primeiro passo é ficar parado. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 45 anos e amanhã, por volta de meia-noite, eu vou completar 2 anos de vida. Foi difícil para a gente decidir estar aqui com vocês, porque é uma data muito marcante. É a data que vai marcar os 2 anos da tragédia, da maior tragédia do esporte mundial. Tenho 45 anos, sou jornalista formado. Desde 2012 narro os jogos da Associação Chapecoense de Futebol, seja na Série C do Campeonato Brasileiro, seja na Série B, seja na Série A. Rodei o Brasil, rodei a América do Sul. Depois do acidente fomos para outros estados, outros países, e sempre com a mesma disposição: continuar. Em nenhum momento, depois da tragédia, eu decidi parar. Eu queria continuar para ser a mesma pessoa que lá, em 28 de novembro de 2016, pegava um voo onde havia uma total irresponsabilidade. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre segurança, sobre recomeço, sobre motivação, sobre inspiração. É o que a gente vai fazer hoje também. Bom, como eu falei para vocês, eu narro os jogos da Chapecoense, sou orgulhoso de ter começado a narrar desde a 3ª divisão do futebol nacional, acompanho o time desde sempre, desde quando era pequeno, desde quando ficava no portão esperando para alguém abrir a porta para entrar e acompanhar o jogo, e aos poucos a Chapecoense foi crescendo. Era o brasileiro que estava dando certo, organizado, achou as peças certas e começou em 2015 a disputar uma competição internacional pela primeira vez. Em 2016, a Chapecoense começa uma outra fase na Sul-Americana. Enfrenta o Cuiabá no dia do meu primeiro aniversário, 25 de agosto, perde em Cuiabá por 1-0, usa um time em reserva e precisa vencer o segundo jogo por 2-0 em Chapecó. Para quem não sabe, a Copa Sul-Americana, ela é um jogo aqui, um jogo ali, e aí passa alguém para frente. A Chapecoense ganha de 3-1, e o terceiro gol da classificação vem no finalzinho do jogo. Olha o destino aprontando. A Chapecoense vai para a Argentina, joga com o Independiente, 0-0 lá na Argentina, 0-0 em Chapecó, vai para os pênaltis, Chapecoense perde um pênalti e fica sempre atrás do marcador. O Danilo, goleiro da Chapecoense, pega 4 pênaltis do lado direito, e o último pênalti o garante a classificação da Associação Chapecoense de Futebol. Se o Danilo não pega um daqueles pênaltis, afinal de contas é o trabalho dele, nós não teríamos uma final de Copa Sul-Americana, nós não teríamos de repente um acidente aéreo, nós não teríamos nos colocado na maior irresponsabilidade da aviação na América do Sul nos últimos anos.
E aí segue para o Júnior Barranquilla na Colômbia. Chapecoense elimina o Júnior Barranquilla. E a Chapecoense chega contra o São Lourenço da Argentina no dia 23 de novembro. No dia 2, na Argentina, 1-1. No dia 23 de novembro, em Chapecó, 0-0. Resultado que colocava a Chapecoense na final da Copa Sul-Americana. Eu estava conversando com os amigos, agora são 20 para as 8. Nesse mesmo horário, há 2 anos, nós saíamos do Allianz Parque em São Paulo. A Chapecoense fazia o último jogo daquela história. Chapecoense, nós saímos de Chapecó às 6 horas da manhã do dia 27 de novembro, fomos até o estádio do Palmeiras. O Palmeiras, vencendo o jogo, seria campeão antecipado com uma rodada de antecedência, como aconteceu esse ano. O Palmeiras venceu por 1-0. E eu dizia na transmissão: hoje o Palmeiras comemora. Mas no dia 7 de dezembro, quando será o último jogo da Copa Sul-Americana em Curitiba, porque Chapecó, o estádio não tinha capacidade de público, nós é que vamos comemorar. Bom, fiz o meu programa como faço há 8 anos em Chapecó, das 7 às 10 da manhã. Saio com o meu colega do hotel, vamos para o aeroporto de Guarulhos. Chegamos lá, encontramos jogadores que jogaram no dia anterior, encontramos diretores, encontramos convidados e histórias que se cruzam. Histórias do médico que trocou o plantão durante toda a semana para poder estar no jogo, perde o avião no domingo de manhã e a Chapecoense tem que contratar um outro médico para o jogo contra o Palmeiras, mas ele insiste, ele viaja para São Paulo para embarcar com a gente. Ou do diretor jurídico que esquece um documento no hotel, pega o mototáxi, vai para o hotel, chega a tempo de embarcar com a gente também. Ali no aeroporto de Guarulhos, meus amigos, começou o primeiro erro. Nós tínhamos que viajar com uma empresa boliviana que demorou para emitir os bilhetes naquele momento, um trabalhando, 3 olhando. E resultado, deveríamos ter decolado às 3:30 da tarde rumo a Santa Cruz de la Sierra e decolamos às 5:30 da tarde. Aí você me pergunta, mas que diferença faz? A diferença é que no aeroporto de Cubija, na Bolívia, fronteira com o Acre, o piloto morava nesta cidade, ele não pagava pátio para o avião e o combustível era mais barato. Era lá que ele abastecia. E como não tem balizamento noturno, lá não teria como abastecer. Em que pese ele ter outros aeroportos em que ele teria que pagar principalmente o pátio. Bom, um áudio de contextualização para vocês de tudo o que aconteceu com a gente.
Muito bem, agosto de 2018. Pode deixar frisado isso aqui, por favor? Agosto de 2018 fez um ano que o Alan Ruschel voltou a jogar. Lá em Barcelona, no Joan Gamper, que é um torneio de apresentação do time do Barcelona, um grande evento. Somos 6 sobreviventes, 71 pessoas perderam a vida. 2 bolivianos trabalhando, eu trabalhando, Alan Ruschel jogando, Neto voltou a treinar, fez uma cirurgia no joelho, vai voltar. Foman perdeu a perna, não perdeu a esperança. É embaixador da Chapecoense, fez curso de gestão esportiva. E sabe o que quer dizer isso? Não somos melhores nem piores do que ninguém, fomos abençoados com um milagre, mas não ficamos esperando um segundo milagre em nossas vidas. A vida te dá uma segunda chance. Aproveite a segunda chance, e todos nós estamos aproveitando. Nós fizemos, como eu falei, jogos desde a 3ª divisão. E sabe o que me orgulha muito? É saber que não importa onde você está. Se você está em Chapecó, se você está em Belo Horizonte, em São Paulo, se você está no Rio de Janeiro, o que importa é você. O que importa é a sua qualidade como pessoa. Importa o que você leva para os outros. E eu sou muito emotivo nas minhas narrações quando eu consigo encontrar um sentido naquilo. E ver uma cidade em 2016, de 200 mil habitantes, chegar ao ápice de uma competição sul-americana, para mim foi demais. Como eu uso sempre, foi transbordar o coração de felicidade. E essa grande felicidade foi a última que nós tivemos naquele momento. Como eu falei para vocês, o último jogo daquele time na Sul-Americana, o destino quis que uma bola, uma só, no último jogo, do último minuto, fosse na perna do nosso goleiro. Para quem não sabe, o gol tem 7,32 metros de comprimento por 2,43 de altura. E eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra aquele momento final do jogo, o nosso choro, a nossa alegria, porque era o nosso momento de uma pequena cidade. Vai partir Calderúcio, jogou pra dentro da área, sobrou, não, meu Deus, Danilo, Deus Danilo, voltou, bateu em cima do Neto, o Danilo, salva a Associação Chapecoense de Futebol, eu não acredito, Danilo, de pé, fez uma defesa incrível, eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo, nós vamos pra final, torcedor, nós vamos pra final, Danilo vai jogar essa bola, olha aqui, torcedor, olha o que está acontecendo, o Verdão é finalista da Copa Sul-Americana, o meu coração se enche de alegria, torcedor, é impressionante, é uma torcida, é uma cidade, a gente se emociona com o coração do torcedor. É isso aí. Pode passar a próxima. A vida é feita de instantes. Quantos projetos tinham daquele grupo de jogadores? Alguns jogadores estavam recomeçando a carreira, outros já começaram a aparecer para o futebol nacional. Chapecoense tem muito disso, é como um time de uma cidade pequena, que é difícil os caras irem jogar lá, mas tem a oportunidade. E a vida é feita de instantes, e quando a gente embarcou naquele voo, quantos te amo, quantos projetos foram deixados para depois da viagem, ou para o outro mês, ou para o outro ano. Não só projetos dos atletas, porque eram 22 jogadores, nós éramos em 77 dentro do avião, tinha muito mais planos ali dentro. A vida é feita de instantes. Pode passar o próximo slide, por favor? Saímos de Guarulhos, Santa Cruz la Sierra, Medellín. Saímos de São Paulo com 2 horas de atraso. Chegamos em Santa Cruz la Sierra para entrar no avião da Lamia, aquela rapidez, tira a bagagem, coloca a bagagem, muito equipamento de televisão, equipamento da própria Chapecoense. E aí eu tiro uma foto. Essa foto foi tirada
20 minutos antes do avião decolar. Quando eu chego no avião, a única coisa que eu não gosto de sentar é no meio. Eu tenho 1,90 m, posso me acotovelar com alguém, de repente vem mais alguém com a mesma estatura, e isso não me deixa à vontade. Eu chego, subo no avião e sento na poltrona número 3. Começa a mudar a minha vida. O assessor de imprensa, orientado por um diretor de futebol, diz: Rafael, eu sei que quando vocês foram para Barranquilha, vocês sentaram da metade para frente. Hoje está o Delfim, o presidente da federação de futebol. Vamos fazer a imprensa hoje da metade para trás do avião? Vamos. Era só festa. E não dá para ficar no meio de jogador. É pagode, é truco, é o que você imaginar. Alegria principalmente. E aí, fica mais tranquilo. Fui para a altura ali, na metade do avião, na altura da asa. E fico conversando com os colegas de imprensa do Rio de São Paulo, que muitas vezes você conhece apenas pela televisão, e há uma retribuição. Alguns jogadores estão jogando videogame, convidados conversando sobre jogo de futebol, sobre a final. E o voo permanece. Já são 3 horas, resolvo ir lá para o fundo do avião. Tomar uma água, conversar com outros colegas. 3h30, resolvo sentar no corredor, penúltima fileira à direita. Colega meu, da minha rádio, diz: não, Rafael, aí quem vai sentar sou eu. Pode levantar que aí quem vai sentar sou eu. Ele estava de pé e eu disse: ué, eu vou sentar, tenho 1,90 m, não quero ficar com meu joelho raspando ali, quero esticar a perna. Por que você quer sentar aqui? Perguntei a ele. A Argentina tinha vindo 15 dias antes disputar umas eliminatórias da Copa, aqui em Belo Horizonte. E o rapaz da Laminha falou: o Messi sentou nesse banco. E o meu colega falou: não, o Messi sentou aí, quem vai sentar sou eu. E vou para o meio, sento no banco do meio. A conversa está muito legal com um colega da RBS lá de Santa Catarina, falamos sobre transmissões, enfim, e não chegamos. Aí eu pergunto para 3 técnicos de voo que estão atrás de mim, que são espécies de mecânicos. Como não tem mecânico no aeroporto que vai pousar, da Lamia, eles vão e analisam o avião. Pergunto: amigo, não vamos chegar? E ele fala: não, 10 minutos, vamos chegar 10 minutos. A conversa continua, eu no cronômetro, 5, 10, 15, e volto a perguntar: passou os 10 minutos, não vamos chegar? A gente preocupava porque tinha que pegar van, o táxi, o hotel era perto, o hotel era longe, do aeroporto dava 1 hora, cheio de curva até Medellín, já estava tarde. E ele disse: não, estamos chegando. E o avião está lá, conversando com o Djalma, e de repente, o motor desliga. Como desliga o motor de um avião no ar? Eu coloco meu cinto de segurança, não gera mais energia porque não tem motor, turbina não gera energia, as luzes apagam todas dentro do avião, acende a luz de emergência, quem está de pé senta, uns imaginam que é procedimento de pouso, outros estão dormindo, outros perguntam o que está acontecendo, e eu só conseguia olhar para a cabine do piloto. Eu ficava imaginando uma voz, porque em nenhum momento foi avisado o que estava acontecendo, uma voz que diria: olha, tivemos um pequeno problema no motor e nós vamos retomar. Aí você me pergunta: você teve medo de morrer? Não tive medo de morrer. Eu só queria saber o que estava acontecendo. E ninguém nos dizia o que estava acontecendo. Quando perguntavam o que está acontecendo, os 3 que estavam muito alegres atrás de mim diziam só: tá tudo bem, mas você sabia que não estava bem. Apenas o barulho do vento na aeronave. E nós planando. O avião não cai, não é coisa de filme que desliga os motores e o avião despenca, não. O avião está aqui, se ele estiver lá em cima, ele vai planar até achar um ponto de pouso, seja na água, seja no mato, seja no asfalto. Só que nós estávamos já numa altitude muito baixa, e aí teoricamente é mais rápido o encontro com o solo. A última frase que disse ao meu colega, ele sentado no banco do Messi,
Eu sentado no meio, sem olhar para ele, eu disse, 1 minuto e meio depois da pane total, eu acho que o pior já passou. Não demorou 30 segundos, segundo a caixa preta, a gente bateu a 280 km por hora num morro da Colômbia. Todo mundo apaga. Eu apaguei. Eu apaguei e desperto no meio do mato. No meio do mato. Estou apenas eu, meu colega da esquerda, meu colega da direita, no banco triplo. E cadê o avião? O avião desceu 200 metros mais abaixo. Então parecia uma cena de filme você colocado ali. Primeira coisa, estou sonhando. Alguém vai dizer, ô Rafael, para de roncar. Acorda que a gente pousou. Porque qual é a chance de um avião cair? Muito pequeno. Qual é a chance de um avião cair com você dentro? Menor ainda. Com você dentro e com você vivo, é praticamente impossível. Então eu achava que era um sonho, mas aos poucos você começa a lembrar, poxa, desligou o motor, desligou a luz, caímos. A preocupação vem, caímos aonde? A única coisa que eu lembrava era os 10 minutos. Eu pensei, nós estamos próximos de alguma coisa. Eu não conseguia gritar porque os meus 2 pulmões foram perfurados. Eu tinha uma incapacidade de soltar o grito de socorro. Eu tinha 7 costelas quebradas. Meu rosto ficou tomado pelo sangue, porque eu cortei muito aqui, cortei muito aqui, cortei muito aqui. A temperatura era menos 2 graus, chovia, uma escuridão danada. Tive medo de morrer? Não. Eu tentei encontrar uma solução. Eu ficava imaginando 10 minutos, alguém deve ter ligado já para o socorro, porque nós estamos próximos do aeroporto, alguém vai socorrer. A vontade de viver diminui o teu risco de morte, porque você está confiante, embora uma tragédia que se colocou ao seu redor. Foram 4 horas, entre idas e vindas. Eu desmaiava, e numa das acordadas ouço Ximena Soares, que foi a outra sobrevivente, gritava muito de dores. Ela teve o tornozelo fraturado. Desmaio de novo e quando acorda ela não está mais lá. Aí vem a preocupação, será que me viram? Será que imaginavam que eu estava morto? Será que vão voltar? 4 horas depois, ouço a voz que me acordou para sempre. Um socorrista gritando se tinha mais alguém. Eu desperto e em espanhol eu vou indicando. A lanterna como essa, era somente isso que eu via. Direita, esquerda, ele me procurando mais para cima, mais para baixo, num local completamente íngreme que você sobe escalando ou você desce escorregando. Caminhar é impossível, na escuridão total. E ele me focou. A partir dali, eu tive a certeza que eu iria voltar para casa. Eu não tinha a noção ainda do tamanho da tragédia. Os socorristas me colocaram numa maca, primeiro me tiraram, e foi ali que eu senti a primeira dor, a única dor que eu me permito sentir, das 7 costelas quebradas. Porque já faz quase 2 anos que muita gente está sofrendo muito mais do que 7 costelas quebradas. E é importante o olhar para o outro. Fomos colocados 45 minutos praticamente de caminhada no meio do mato. E eu tinha tanta certeza que eu ia voltar para casa. Eu pensei comigo assim, eu queria 3 coisas primeiro. Falar com a minha família, para tranquilizar e dizer, olha, aconteceu algo muito grave, mas eu estou bem. Eu queria água e eu queria um cobertor. Não ganhei nada disso. Meu celular, eu tinha a carteira num bolso, passaporte no outro, meu celular na mão. Voou. Perto do Natal, um socorrista encontra meu celular, manda uma mensagem dizendo, encontrei seu celular, está destruído, mas eu retirei seu cartão de memórias, muitas fotos suas. E eu falei, mas você é curioso, você olhou minhas fotos? E quando eu cheguei no Morro da Colômbia, numa visita que eu fiz, o primeiro a encontrar foi o socorrista com o meu cartão de memória.
não tinha absolutamente nada o que fazer, mas eu imaginava, vou chegar, vou tomar um banho, vou fazer uns curativos, acho que amanhã ou depois eu volto para Chapecó. Tanto é, o socorrista que eu encontrei conta muito isso. Eu na maca, ele vai cortar a minha camisa, normal, num período daquele, e eu dou um tapa na mão dele e digo, não corta que eu só tenho essa. Ele vai para minha calça, que eu tinha comprado naquela semana, porque a ocasião merecia uma calça nova. Ele fala que eu comecei a espernear, porque eu não queria que ele cortasse a minha calça. Eu achava que eu ia voltar logo para casa. Saímos do morro, fomos colocados em caminhonetes 4x4, na tampa mesmo, sem proteção alguma, porque a ambulância não chegava no local. Mas 25 minutos, um rali pelo meio do mato, até chegar num ponto onde as ambulâncias estavam. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, já com o cobertorzinho, já estava mais amena a temperatura. Eu brinco que eu não sei se eu estou de costas ou se eu estou de frente aí no meu rosto, de tantos ferimentos que eu tive no rosto. Aí, nesse local, apareceu um empresário chamado Luiz Taveira, que é empresário de futebol. Ele foi para assinar um contrato com o jogador da Chapecoense, e ele disse que nesse momento que eu cheguei no hospital, antes de me entubarem, eu passei meu telefone residencial para ele, onde às 7 horas da manhã, ele liga para minha casa para informar que eu estava vivo, mas meu filho já havia descoberto isso às 6h30 da manhã numa rádio da Colômbia. Eu fui levado para o hospital, pode passar o próximo. Eu tive muitos ferimentos, pode passar o próximo. Meu lado direito do rosto foi o mais atingido e o meu lado esquerdo do corpo foi o mais atingido. Eu falo para os demais sobreviventes que a gente não pode tentar imaginar o que aconteceu após a batida, porque nós estaremos apenas conjecturando, imaginando. Eu machuquei muito, esse osso do peito, essa cartilagem quebrou praticamente, as costelas, um ferimento muito grave no pé esquerdo, e estou firme, jogando futebol, né? Não jogando nem melhor nem pior do que jogava antes, e correndo, vivendo. Pode passar o próximo. E vivendo de solidariedade também, porque o que nos alimenta muitas vezes é o carinho das pessoas. Esse aqui é o estádio Atanásio Girardot, estádio da Prefeitura de Medellín, que no dia 30 de novembro eu receberia a grande final da Copa Sul-Americana. O avião cai, o Atlético Nacional dá o título para a Chapecoense em forma de fair play, em homenagem, e eles reúnem 90 mil pessoas, 45 mil dentro e 45 mil pessoas fora. Um país que você só lembrava de quê? Pablo Escobar. Até eu na UTI, quando eu comecei a falar, eu queria saber do Pablo Escobar. O médico, você deu... Não, só falando, como é que era ele, o Pablo Escobar? Era o que eu queria saber. Cartel de Medellín, cartel de Cali, explosão, 300 mortes para cada 100 mil habitantes ano em Medellín, hoje é 18. O povo colombiano queria mostrar, nós não somos como parece ser, um preconceito que tínhamos contra os colombianos. Pode passar o próximo. Por quê? Porque eles provaram que o futebol não tem fronteiras. Esse crime contra a Chapecoense, contra a vida da gente, ele parou o mundo. Talvez foi a última vez que o mundo parou, para pensar, para refletir, para unir torcidas. Talvez tenha sido a última vez, nos últimos 2 anos, que o mundo parou. Pode passar o próximo. Eu sou o resultado, pode passar, de responsabilidades e ações positivas. Quero começar com as ações positivas. Eu devo minha vida a Deus, aos socorristas, aos médicos e a milhões de pessoas que sequer eu conheço, que depois de chorar pela perda de pessoas que elas não conheciam, elas oraram, não pelo Rafael, Neto, Alan, Foma, oraram por pessoas que estavam lutando pela vida. E nós não somos os únicos, são milhares de pessoas todos os dias que lutam pela vida. A nossa tragédia foi midiática, mas aqui em BH, em qualquer lugar do Brasil, muitas pessoas estão lutando pela vida todos os dias. E muitas vezes a gente não olha, e sentir a dor do outro e poder compartilhar isso com ele, amenizar a dor, isso é nobre. Então hoje eu devo muito a milhões de pessoas
que me ajudaram. Eu sou o copo cheio. Eu não fico pensando no meio copo vazio, eu sou o meio copo cheio. E fomos vítimas de ações completamente irresponsáveis. Pensa comigo, como é que você aprova um plano de voo a partir de Santa Cruz de la Sierra? Aprovar o plano de voo, que tem 4 horas e 28 de combustível para 4 horas e 20 de viagem. Aprovaram esse plano de voo. E a gente dentro do avião sorrindo, alegre, sem saber que a qualquer momento o combustível poderia terminar. Pensa comigo, tem a gravação. Na hora da aprovação ela fala para o piloto, olha, não vai dar. Ele fala, não, a gente vai mais rápido. Como mais rápido? Você tem 4 horas e meia. Aí você está numa altitude, o copiloto fala na caixa preta, vamos ter que abastecer. E não é por abastecer, é pelo pátio. É para pagar o pouso e a decolagem. O combustível tu tem que colocar, porque você vai voltar, você vai completar. E ele fala para o copiloto, que disse a ele, temos que abastecer, sobe mais. Ao subir mais, você pega o ar mais rarefeito, menos resistência, teoricamente, mais economia. Mas o que ele não contava era com o imprevisto. E vocês que trabalham com eventos têm que ficar muito atentos a isso. Trabalhar com a crise, né, do evento, trabalhar com a segurança é fundamental. Ele achou que ele chegaria e ele chegou. O problema é que quando ele chegou e pediu permissão de pouso, havia um outro avião com vazamento de combustível na fila e mais um avião da Avianca. E para ele não perder a licença e ser penalizado, ele não disse, Mayday, Mayday, preciso pousar. Ele só faz isso quando dá pane total por falta de combustível. A controladora fala, pista tal, bombeiros na pista. Ele tenta uma aproximação novamente e bate a 1h15 da manhã, horário de Brasília, a 3 minutos da pista do aeroporto. 3 minutos. Ele não contou com o imprevisto da presença de outras aeronaves, que numa cidade como Medellín, teoricamente, é muito comum. Aqui estou eu com a minha esposa. Eu só não falei do acidente, meus amigos e minhas amigas, 3 dias na minha nova vida, que foi quando eu estava entubado. Aí não tinha como falar. E isso me ajudou muito. Eu não tenho fantasmas. Eu nunca acordei de madrugada, meu Deus, não, nunca. Não procurei psicólogo, não tenho psiquiatra, não faço análise. Eu entendi o processo. Mas quando eu acordei naquele hospital, no segundo hospital, eu tinha muito receio porque eu ouvia muito barulho de avião. E não era o avião com o motor desligando, era o avião com o motor potente. E isso me incomodava demais. Eu estava sozinho, na UTI, já desentubado, ninguém para eu perguntar, chega o médico e pergunta, doutor, está me incomodando. A cada pouco eu ouço barulho de avião, e isso me incomoda demais. Ele fala, Rafael, você vai ouvir isso até você ir embora, porque você está do lado do aeroporto. Aí eu pensei, mas quem é que coloca um sobrevivente acidente aéreo do lado do aeroporto? Vocês viram aquele filme Premonição, não? Não tem jeito, você pensa, pô, os caras botaram você na rota dos aviões. E aí quando eu fui levado para o quarto, pelaquela janela, eu vi o avião decolar a cada 5 minutos e descobri que é um tratamento de choque dos colombianos, né? Eles pensavam assim, você vai sair daqui, você não quer nem táxi, você é um helicóptero. Mas era 5 minutinhos da porta do hospital até a porta do aeroporto. Pode passar o próximo. Está aqui o capitão Mutini da Força Aérea. Eu sempre disse o seguinte, os médicos diziam, Rafael, nós vamos fazer o máximo para vocês ficarem o mínimo na Colômbia. Ok. Eu sempre dizia para minha esposa, não informe quando a gente vai voltar. Não vamos criar uma expectativa e de repente não acontecer. Domingo à noite, 2 dias antes de voltarmos, nos falaram, Rafael, você e o Alan Rush vão voltar amanhã.
felicidade, arruma mala. Uma coisa muito interessante, aquele hospital onde nós estávamos, o São Vicente, ele é referência em transplantes. E as pessoas vinham no quarto. Olha como é muito, isso para a nossa vida é muito interessante. Elas vinham te tocar, porque elas acreditavam que você recebeu uma bênção na sua vida, e elas também gostariam de receber a bênção. Naquela noite, já prontos para embarcar, no outro dia, obviamente, vem a informação: olha, Rafael, não vai dar para você ir não. A seguradora não quer pagar, você não é funcionário da Chape, você não é nada da Chapecoense, você é apenas um jornalista. Mas ela te leva, $85 mil. Quanto dá isso em dinheiro? Eu falei para o médico, $85 mil. Eu usei muito bom humor no hospital. Um deles foi dizer para minha mulher: vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar um terreno aqui em Medellín, vamos ficar aqui uns 3 meses, cicatriza as costelas, melhora o pulmão e vamos para casa. Com $5 mil, vamos para casa de Medellín a Chapecó, por $5 mil. A minha vida custou $80 mil. Foi o custo meu no hospital, dinheiro de pinga. E o cara pede $85 mil para me trazer. Mas aí surge a Força Aérea Brasileira. Esse avião, com todo respeito, muitas vezes é utilizado, e não é culpa do exército, né? Vem só a mensagem de cima e cumpra-se. Para levar filhos de político para a praia no Nordeste, para levar políticos que não podem mais se indispor com a população nos aviões comerciais, nos voos comerciais. E a aeronáutica fez uma gentileza. 1h da manhã do dia 13 de dezembro de 2016, a equipe toda se reúne, pega um Legacy, tira 6 fileiras de cadeiras de um lado, monta 2 UTIs, decola, 9 da manhã, chega em Medellín. Saímos do hospital, eu e Alan Ruschel, que nos víamos pela primeira vez, inclusive, fomos tratados assim: Chapecó, Manaus, Brasília, aliás, Medellín, até Chapecó foram 9 horas. Chegamos em Brasília, a tripulação tem que ser trocada, porque todos estavam trabalhando há muito tempo. Ninguém da tripulação quis descer. Disseram ao coronel, no dia 3 de dezembro, 10 dias antes, pousaram os Hércules em Chapecó com 50 corpos. Eles queriam cumprir uma missão de levar sobreviventes também para Chapecó. Eu achei muito digno de todos, porque eles poderiam descer ali, já estavam trabalhando desde 1h da manhã. Aí eu pedi: só troca o piloto, por favor. Tô brincando, não pedi nada disso não. Mas pessoas extremamente gentis. Ano passado eu fui fazer uma palestra em Brasília e fiz questão de ir no Hospital da Aeronáutica agradecer, porque eles fazem isso todos os dias. Eles salvam pessoas e eles motivam as pessoas a continuar, por mais que pareça impossível. Pode passar o próximo, por favor. Essa aqui é a mãe do goleiro Danilo. O Danilo falava para mim, o goleiro da Chapecoense, que estava no maior destaque. Ele dizia: Rafael, você vai enlouquecer a minha mãe com as suas narrações. E o Danilo, eu penso como é que ficou o coração dessa mãe e da família. Não sei se vocês lembram, toda hora: o Danilo está vivo. Não, o Danilo não está. O Danilo está vivo. Imagina o coração de uma família. Todos nós éramos levados de caminhonete, na tampa mesmo, com 3 bombeiros segurando um cada lado e mais a cabeça, para balançar o menos possível, e chegávamos até um ponto onde estavam os médicos. Porém, a perna do Foreman estava muito deteriorada. Cada segundo era importante e precisava de atendimento médico especializado. O Foreman passa pela barreira médica de caminhonete e perguntam: quem passou lá? O goleiro. E para todos naquele momento só tinha um goleiro, que era o Danilo. Então confundiu a imprensa, que confundiu o público, e deve ter feito o coração dessa mãe sofrer demais. Dona Ilaides, que consolou quando tinha que ser consolada. No dia 2 de dezembro, na véspera do velório coletivo, o repórter Guido Nunes do Sport TV entrevista a ela, e aí ele pergunta: como vai ser amanhã? E ela diz: vai ser muito difícil, mas vai ser difícil para você também, porque você perdeu colegas de imprensa. Ela abraça
o Guido Nunes desmancha em choro, porque pela primeira vez estava sendo lembrado gente que não era jogador. A gente não faz placar de pessoas que morreram, mas nós éramos em 21 jornalistas, apenas eu sobrevivi. Eram 22 jogadores, 19 morreram e 3 sobreviveram. E Dona Ilaídes mostrou que a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode consolar, mesmo quando o coração está tomado pela dor. Pode passar? Voltamos para Medellín no dia 9 de maio de 2018. Eu jamais imaginava voltar tão cedo para lá. Eu achava que um ano depois, etc. Mas não, voltamos cedo, 6 meses depois. Essa aqui é o pessoal do hospital. Pessoal que não foi formado nas grandes universidades do mundo. Não. Pessoas simples, de pequenas cidades, que salvaram a minha vida. Que às 5 da manhã tiravam o meu sangue. Você na UTI, alguém já ficou na UTI? Graças a Deus que não. Se Deus quiser, nenhum vai ficar. Mas se ficar, saibam o seguinte: a UTI é a segunda chance na vida de muita gente. Parece ruim, mas muita gente não consegue chegar até uma UTI. Não consegue. Eu fiquei na UTI. Humildade na 10ª potência. Usando fralda aos 43 anos. Tendo banho dado por pessoas que você sequer conhece. Movimentos extremamente limitados. Mas é a segunda chance. O saldo é positivo. A UTI é ruim, mas muita gente não consegue chegar até ela. Então fiquei 10 dias na UTI atendido por essas meninas que vinham lá, que me incentivavam a todo momento, por mais que parecia impossível. Por quê? Eu decidi ainda na UTI que a minha vida ia ser normal. Que eu ia chegar a trabalhar 40 dias depois do acidente, que ia narrar um jogo de futebol 50 dias depois, que eu ia voltar a correr, ia voltar a fazer tudo o que eu fazia antes de embarcar naquele avião. Os médicos achavam que não tão cedo, mas eu programei a minha vida. Eu poderia ficar esperando um segundo milagre. Eu podia ficar num banco da minha casa esperando uma indenização milionária. Midiático, o mundo está de olho na gente. Não. Você fica empenhado no sofrimento eterno ou você começa a caminhar. Porque o mundo está aí para ser vivido. E se você olhar o saldo, 71 mortos, 6 sobreviventes, você não precisa ter nenhuma motivação maior do que essa. Pode passar o próximo? Aqui é o Dr. Juan, esse grisalho aqui. Quando eu dei o telefone da casa para aquele empresário de futebol, o Dr. Juan pegou o telefone. Na quarta-feira à tarde, ele liga para minha casa para dizer para minha família como eu estava. Descobre que minha esposa e meu primo, que é policial militar, estavam indo para a Colômbia a partir de Porto Alegre. Descobre a hora e diz para a esposa: vai no aeroporto, tal hora, pegue a família do Rafael, se apresente, traga aqui para o hospital, depois você leve para nossa casa, que fica a 1 hora do hospital, dá o primeiro atendimento, tudo o que eles precisarem, para eles começarem a vida aqui. Imagine você chegando 7.000 quilômetros, com quem fala, onde é o hospital, como faz para chegar? Essa família que nós sequer conhecíamos, fez tudo isso para a gente, ajudou minha família. Eu deitado no hospital, chega minha esposa, fala, vim te buscar. Eu pensei que era um medicamento, sinceramente. Pensei, minha esposa não saiu de Chapecó para estar aqui hoje. E era verdade. Ela me olhou, depois desmaiou, por conta do meu tórax, essa cartilagem já não existia mais, né? Então meu tórax batia aqui na frente, pressão 21/16, e uma tentativa enlouquecida de tentar respirar, porque você não consegue com 2 pulmões perfurados, você sofre, mas você luta, e você consegue. Está aí Dr. Juan, que até hoje, na verdade na Colômbia todo mundo é Juan, né? Você chama Juan, metade da plateia olha. Se você, Juan, todo mundo olha. Mas esse Juan aqui tem um lugar especial no meu coração. Pode passar. No outro dia, surgem os voluntários. Chegaram e disseram: atenção, você que é formado em psicologia,
e fala português, se apresente no aeroporto. Tiveram que fechar as portas do aeroporto. Você que tem uma caminhonete 4x4, você pode chegar a tal local para ajudar nas buscas dos sobreviventes. Tiveram que fechar a rodovia de tanta gente. Porque o pessoal não sabia se dentro do avião tinham 10, 20, 70, 100 pessoas. A Maria Andréia e o Augusto foram extremamente importantes. Eu, por exemplo, rasgaram minha calça e minha camisa, eu estava sem nada. Eles levavam minha família para comprar os mantimentos do hotel para lá e para cá, mostrando que é possível ajudar, ajudar ao outro. O psicólogo do hospital foi demitido ao meio-dia, por exemplo, para assumir outro psicólogo voluntário. Ele chegou para todos os sobreviventes, um de cada vez, entrou na sala onde eu estava, na sala de UTI, para me contar sobre o acidente, em que pese eu tenho uma TV de 42 polegadas na frente. Quando me desentubei, abri o olho e já vi o acidente. E eu perguntava para o meu primo, me passa a lista de quem faleceu. E ele dizia, não, está você, o Alan Neto e Foman aqui. Era a única informação que eu tinha. E até hoje, se vocês me perguntarem quem são, eu posso dizer 50% dos nomes, porque são muitas pessoas. Aí chega o psicólogo, do jeito dele. Rafa, eu abro o olho. Tenho que te contar algo, diz ele. Você é sobrevivente. Morreram todos, mas você é sobrevivente. Cara, eu sabia do acidente. Me surpreendeu a maneira como ele contou, Tedinho. O Foman sabia, porque também saiu consciente do mato. O Alan não sabia que tinha embarcado. O Neto achou que tinha apanhado a torcida. O Neto disse que olhou, sul-americana, tal, apanhamos da torcida. E o Neto sofreu com essa informação porque foi muito cuidadoso contar para todos nós, não nessa sola que deu no nosso peito. Ele foi demitido e um outro voluntário assumiu. Quero fazer um parênteses do Neto, jogador, capitão da Chapecoense, camisa número 4, que apareceu no vídeo. Repara como é o destino da pessoa. Cai o avião, buscas são feitas, chove, buscas encerradas. Corpos retirados, sobreviventes resgatados. Eu fui o penúltimo, 4 horas depois do acidente. Neto, como eles não sabiam se tinha 10, 20, 30, 100 pessoas, as buscas foram dadas como encerradas. Um socorrista chamado Santiago caminha pelos escombros juntamente com outro colega e diz, eu ouvi alguma coisa, um sussurro. O colega fala, não, é coisa da sua cabeça, porque você já socorreu muita gente, já levou muitos corpos, isso é psicológico. Ele acredita, mas ele caminha mais um pouquinho e ouve mais um sussurro. E volta, e acredita. E vai embaixo dos escombros, 5 metros, onde Neto estava, Foman e Alan foram resgatados. Levantam e ali está Neto. Neto também sofreu muito com a pneumonia, assim como eu sofri, era a única coisa que podia nos matar. Era a pneumonia por conta do impacto, do pneumotórax, do frio, da exposição. Mas estava ali, e está aí, vivo e firme com a sua família. Pode passar a próxima, por favor? Aqui já está todos, né, os jogadores, né, o Foman, está lá o Neto, os médicos de Chapecó, essa equipe também que ajudou bastante a gente no hospital, que nos conduziu para que a gente pudesse ficar muito bem. Pode passar a próxima? Aqui estamos nós, o hotel reservou uma entrevista para a gente lá, e nós tínhamos uma preocupação, desde o início, sorrir ou não sorrir em público. Vocês podem achar que é uma coisa tão banal, mas pensa na nossa cabeça, como isso seria para um familiar. Como seria para um familiar, de repente, essa imagem de que você está sorrindo, feliz com a sua vida, mas que pudesse, de repente, ser interpretado de uma outra maneira. Mas a gente descobriu que sorrindo você podia iluminar a vida de outras pessoas que não têm o mesmo problema que você tem e que, de repente, estão se entregando por um motivo ou outro. Eu tenho 2 hérnias de disco da vida passada. Incomodam demais. E aí? Se hoje
durante todo o dia, aqui em BH, em Ceará, no Natal, em Natal, Rio Grande do Norte, milhares de pessoas estão fazendo quimioterapia para tentar um suspiro de vida. Ou então, pais e mães que estão acompanhando seus filhos na UTI neonatal. E a gente reclamando do peso, reclamando do dia e reclamando da noite. Há coisas mais importantes para se cuidar. Pode passar o próximo? Eu fui no ponto de impacto do avião. O avião bateu no morro e repartiu. Até hoje eu não descobri, não cheguei nem no Google por que os colombianos colocam um colete salva-vida na cruz. Isso aí até hoje não descobri. Pegaram parte da asa, fizeram numa forquilha uma cruz também. E ali foi o maior esforço que eu fiz psicologicamente e fisicamente também. Foram 40 minutos de caminhada até chegar ao ponto onde nós ficamos. Nós ficamos uns 50 metros depois do impacto. E o avião desceu mais 200 metros, por isso que eu não tinha nem a percepção do que estava acontecendo, porque eu não via avião. Eu estava colocado juntamente com os 2 colegas no meio do nada. Pode passar o próximo. Saindo do morro, fomos conhecer o Johan. Johan, menino anjo. Quem ouviu falar do menino anjo? O Johan morava 2 quilômetros longe do local do acidente. Está ele numa rede, o pai dele na outra rede. Muito humilde a casa, hoje está numa casa verde, uma entidade acabou proporcionando isso a eles. Ele ouve o estrondo, 10h15 da noite, sai debaixo de chuva, de frio, caminha 2 quilômetros para ver o sítio que eles têm, coincidentemente, no local do acidente. Banal isso? Pode ser. Mas foi ele quem ajudou a indicar aos socorristas o melhor caminho de chegada. Vocês me perguntam, Rafael, poderia ser salvo mais gente? Eu acho que poderia, porque a primeira ligação foi 46 minutos depois do acidente. Primeira ligação que chegou à emergência, 46 minutos. Até deslocar o socorro, por mais que o radar tenha apontado que o avião desapareceu. Então o garoto informou, vai por aqui. E aí, por conta da imagem forte, os socorristas mandaram Johan para casa. E o garoto que chegou primeiro desapareceu e ficou conhecido naquele momento como menino anjo. E 10, 15, 20 minutos, sem ele ter apresentado o melhor caminho, de repente não teríamos 6 sobreviventes. De repente o pulmão não resistiria, a hemorragia de um não resistiria. E aí nós teríamos mais gente perdida na tragédia. Pode passar o próximo. Saindo da casa deles, nós fomos a La Unión. La Unión é uma cidade muito pequena, perto de Medellín, de onde vieram a maioria dos socorristas. La Unión, chegamos, 800 pessoas embaixo de chuva. Pergunto ao doutor Juan, que estava comigo, vai ter show aí? Ele, não, estão aí esperando vocês. Ué, eles nos tratavam como um parente próximo, voltando. Os colombianos são assim, eles queriam nos abraçar. Pode passar a próxima? 800 pessoas embaixo de chuva. E nós ali. Neto, Foman, Alan, eu. Levei meu filho para todos os momentos daquele dia. E realmente, eles nos abraçaram e isso ficou marcado em nossas vidas. Pode passar o próximo. Solidariedade. O jogo foi 4-1 para o Atlético Nacional, a final da Recopa. Atlético campeão da Libertadores, Chapecoense campeão da Sul-Americana. O título ficou em boas mãos. Pode passar? Regras e exceções. E aqui cabe muito para quem faz eventos também. Pensa comigo. Você é piloto de um avião. Aí você pousa, porque você não conseguiu abastecer. Você pousa no limite do combustível. Aí você pensa, meu Deus, eu não quero passar isso nunca mais na minha vida. Mas o piloto da Lamia pousou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele transformou a exceção numa regra. Para ele tinha toda a situação dominada a todo momento. O Atlético Nacional viajou 6 vezes, em 4 vezes pousou no limite do combustível. A Argentina pousou aqui em Belo Horizonte com 19 minutos de combustível. E tu sabe o que dói mais isso tudo? É que ninguém falam depois. Caiu a Chapecoense, vamos investigar. Ninguém falou nada antes da tragédia acontecer. Então você tem
Um evento, e eu falo muito isso em CIPATES, você tem um evento, você tem que trabalhar com todas as possibilidades. Vocês levam alegria, conhecimento a todos, mas você tem que trabalhar lembrando que, primeiro, regras de segurança foram escritas com o sangue de alguém. A queda de um avião, ela é investigada para apontar quem é o culpado, quem vai pagar criminalmente e financeiramente, e para que não aconteça de novo. O ano passado, 2017, não morreu nenhuma pessoa, nenhuma, em acidente de avião comercial no mundo. Nenhuma. Caiu avião particular, caiu avião militar, mas avião comercial como o nosso, nenhuma morte em 2017. Nada é mentira da cabeça que foi efeito da Chapecoense. Nada é mentira da cabeça que foi isso. É como o caso da Boate Kiss. E eu falei para um pai que estava comigo na Feira do Livro em São Paulo, não temos mais esse tipo de situação. As regras mudaram. Não temos mais. Não vai morrer 200 pessoas, 242, não vai. E sabe por que tudo isso aconteceu, meus amigos e minhas amigas? Corrupção. Na Bolívia, o plano de aprova que é para o capitão Quiroga, pode aprovar tudo aí. Não, mas é que pode, não pode aprovar. É assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. Então, a exceção já diz, é uma exceção. Vocês que fazem eventos para milhares de pessoas também têm que pensar nisso. Trabalhar com regras de segurança e cobrar dos seus as regras de segurança. Ainda mais hoje em que as resoluções e os olhares estão voltados a todos os eventos. Pode passar o próximo? 4 palavras que salvaram a minha vida e que não precisam ser só utilizadas na hora da dor. Pode passar? A primeira palavra é esperança, jamais deixar de acreditar. Eu tinha esperança de me resgatar. Eu tinha esperança que eu ia voltar a trabalhar 40 dias depois. Eu tinha esperança que eu ia voltar a jogar futebol, que é uma coisa tão banal nos dias de hoje, mas para quem tinha uma tala num pé e um ferimento grave no outro, isso era quase impossível. Esperança. Jamais perder a esperança, por mais que pareça impossível, desde o seu ciclo familiar ou no seu trabalho. Passa a próxima. Motivação. Chegava uma fisioterapeuta na porta da UTI, meu corpo doía inteiro só de olhar para ela. Mas eu sabia que, como eu não ia dormir, de madrugada eu ia fazer todos os exercícios que ela encaminhava durante o dia. Levantar a perna, fazer o respirômetro para tentar forçar o pulmão. E uma coisa que você aprende: você fica 15 dias deitado, seja por preguiça ou por algum problema, você só perde a massa magra, a massa gorda não vai embora. Eu de 106 quilos, perdi 6 quilos de massa magra e fiquei com 100 quilos. Teve jogador que tinha 70 e perdeu 14. Metabolismo acelerado, né? A massa gorda não vai embora. Motivação. Dr. Janot, do Einstein, foi dar uma força. Ele olhava para o meu pulmão e falava: Rafael, tu não fuma, né? Eu falei: não fumo. Salvou sua vida. Porque não era para ficar 4 horas com o pulmão perfurado. Ou então, teu pulmão está recebendo bem o antibiótico, você está melhorando. Força que você vai conseguir. Motivação. Seja na casa, seja na equipe. Motivação. É isso que a gente precisa e que muitas vezes nos jogamos nas cordas. Está tudo bem, entramos numa zona de conforto, não, está tudo bem, e o mercado não está muito bem para quem está na zona de conforto. Pode passar a próxima. Superação. Gente, encontrar um familiar de uma pessoa que foi perdida naquele acidente. Primeira coisa, o familiar olha para você, lembra do acidente. Segunda coisa, por que ele? Não o meu filho, não o meu pai, não o meu irmão. E a gente tem que entender, e eu faço isso falando até com os demais sobreviventes, porque a gente não sabe como seria a reação da nossa família em relação a tudo isso. É muito difícil. Você ter um senhor de 70 anos na sua frente, segurando a sua mão e pedindo como foram os últimos momentos do filho dele. Deus, eu digo que me privilegiou porque eu tenho todas as lembranças de dentro do avião. Com quem eu conversei, o que aquelas pessoas estavam fazendo, e eu pude confortar muita gente. Que é o mínimo que eu posso fazer, porque as pessoas achavam que tinha gente de pé, correndo, sofrendo. Não,
Estava todo mundo sentado. Eu estava na penúltima fileira e pude observar isso. Então eu pude levar isso para os familiares também. Superação de ver o gramado amassado da Arena Condá, que uma hora eu ia ter que voltar para narrar jogo. Volto quando não tem ninguém e fico lá, pensando como vai ser. Voltar a voar, por exemplo, 9 horas de viagem, mas aí era com a Força Aérea Brasileira. Aí quando você vai fazer um voo comercial, você chega no aeroporto, o pessoal dá 3 passos para trás. O que esse louco está fazendo aqui, gente? Nem 2 meses depois do acidente. O pessoal tira foto, fica empolgado, você sobe, a comissária te recebe, que prazer ter o senhor aqui. O comandante quer falar com o senhor. Aí você entra, Rafael, que prazer, vamos tirar uma foto. Temos 3 toneladas de combustível. Ó. Aí você pega um outro voo, o piloto também fica extremamente emocionado. Veja bem, podemos sobrevoar 2 horas São Paulo, voltar para o Rio de Janeiro, alternar para Minas Gerais. Não, calma pessoal, calma que está tudo bem, só vou colocar meu fone lá e vou fazer a viagem tranquilamente. O que me incomodava no início, que é uma coisa que eu superei, como na época que eu falei para vocês, o motor desligou completamente, é quando vai aproximar para pousar, que aí o voo reduz a potência do motor. E no início isso me incomodava, porque parecia que estava me mandando de volta para aquele avião no mesmo momento. Mas eu sei que isso não vai mais acontecer, porque uma senhora me contou isso no avião. Eu estava do lado dela, terminou o voo, ela falou, foi o voo mais tranquilo da minha vida. Daí eu perguntei por quê? E ela disse, porque você está junto e você não vai cair de novo. Daí eu fiquei tranquilo. Para mim resolveu. Hoje eu entro no avião tranquilamente, sem problema nenhum, porque ela falou, se ela falou, está falado. Rapaz, se dá uma turbulência muito grande no avião, as pessoas me procuram. O dia que eu levantar do banco para me espreguiçar, 5 cairão ao meu lado, 5 cairão ao outro, que é impressionante. Mas faz parte, as pessoas que entram no avião, eu estou viajando meio que direto para trabalho, não vai acontecer. Nós tivemos 2 acidentes aéreos no Brasil nos últimos, 2007, 11 anos, né? Que foi um erro de manete, em Congonhas, que o piloto acelerou ao invés de fazer o freio. Hoje está modificado já, é tudo para o mesmo lado, não tem 2 diferentes. E aquele avião que caiu lá na Amazônia, em que o Legacy cortou a asa de um avião da Gol, porque os caras estavam sem ligar o transponder, e aí subiram de altitude e encontraram. Eu conversei com o responsável pela ANAC, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ter uma colisão naquele ponto. Mas o destino muitas vezes nos prega grandes peças. Então, superar, não botar os problemas debaixo da gaveta, porque uma hora todos iriam saltar para mim. Então vou conversar com os familiares, nunca sendo invasivo, sempre primeiro vendo a possibilidade deles quererem conversar comigo, voltar a narrar os jogos, mesmo que não tenha nenhum colega meu mais que me acompanhou durante 5, 6, 7, 8 anos, e voltar a voar. Eu não sou um cara corajoso, sinceramente, mas o ano passado, quando estava de 28 para 29, na mesma hora que nós voávamos para a Colômbia, eu estava voando para Chapecó. As pessoas ficaram tudo assim me olhando, né? O que esse maluco está voando no mesmo ano, no mesmo dia do mesmo ano? Amanhã eu vou viajar também. E até eu brinquei, se fosse para acontecer no primeiro ano, né? Não tem lógica no segundo ano, né? E vou voltar feliz para minha casa. Teve um sobrevivente que não usava a camisa que voltou da Colômbia. Não, isso dá azar. Falei, cara, tu tá vivo. Eu, a minha mala, nós tínhamos um blog, o que não estava identificado, as peças iriam para esse blog, e você escrevia lá, Rafael, Márcio, tal, não sei o quê. Chamei minha esposa, olha a nossa mala aqui, fechada, olha que legal, vamos pedir ela de volta. Minha esposa começou a chorar. 6 meses depois, quando voltou minha mala, eu fui buscar, estava minha mala com toda a minha roupa dentro. E eu uso tênis, calças, camisas, equipamentos de transmissão, uso tudo porque foi parte da minha vida. Agora tem um detalhe, que tudo, seja para você começar a construir um evento, com sua equipe, e isso é importante, é acreditar.
É você ter a possibilidade de planejar e acreditar naquilo que você está fazendo. No dia 3 de dezembro de 2016, a Chapecoense velava 50 mortos na Arena Condá. Aquele grito no início do clipe, o campeão voltou, era para aqueles jogadores. Num momento de extrema tristeza que eu não consigo resumir ou descrever para vocês. Porque eu não vivi isso. Eu não vivi. Eu vivi outras grandes homenagens. Mas quis o destino que no dia 3 de dezembro de 2017, no mesmo horário, a cidade que tanto sofreu e chorou, teve uma alegria, uma vitória e uma classificação para a Libertadores da América. E eu me emocionei muito. Pode passar o próximo vídeo da Play, por favor? Emocionei demais com esse gol do Túlio de Melo. Pode subir o som. Por cima, vai fazer, Túlio, Apodi, Túlio, gol! 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 O meu coração transborda de felicidade! Túlio de Melo! Um ano depois, a Chapecoense chega ao gol da pré-Libertadores. Um gol extremamente importante. Extravase, chore, Rafael. Como tem que ser na luta, na força, na garra. Como foi o ano, como foi a vida dos chapecoenses que há um ano chorava pelos seus mortos aqui na Arena Condá. E a gente chora de felicidade, de alegria um ano depois. Um ano depois, pode passar. Um ano depois. Tudo porque acreditar. No dia 9 de janeiro do ano passado, a Chapecoense se reapresentou, eu fui. Eu não conheci ninguém. Absolutamente ninguém. Jogadores vinham de todas as partes do Brasil, jogadores emprestados. Você não tinha certeza do que ia acontecer. E eu sempre digo que eu tive, paralelamente, pessoa física, as mesmas dificuldades que a Chapecoense. Como vai ser 2017? A gente tem vontade, a gente acredita. Mas como vai ser essa caminhada? A gente acreditou. Sem acreditar não dava para começar. Porque, repito, pior do que de repente a dor do primeiro passo é ficar parado. E quando você chega no final da viagem, você disse, poxa, valeu a pena. Valeu a pena por você, valeu a pena pela sua família, valeu a pena pelos seus amigos, valeu a pena por quem acreditou que era possível. Noite do acidente. Chovia muito em Chapecó. A minha esposa e meu filho estavam em casa. Um tio meu ouve a notícia numa cidade próxima e liga para uma outra tia minha em Chapecó. Primeira informação, pouso forçado. Aos poucos, a informação vai mudando. Até chegar a frase bombástica, o avião da Chape caiu. Meu tio informa minha família, minha tia vai na casa da minha mãe e vai contar para ela. Existe alguma maneira de você contar diferente do que um avião caiu? Mas como diz a minha tia, a minha mãe não sentiu porque ela disse, não, o Rafa viaja um dia antes ou um dia depois. O Rafa nunca viaja com a Chapecoense. E realmente nós tínhamos feito 2 viagens só com a equipe da Chapecoense. Minha mãe naquele momento não se impacta, saem dali e vão na minha casa. Minha esposa abre o portão e acha que tinha acontecido alguma coisa com a minha mãe. Jamais ela imaginava que alguma coisa pudesse ter acontecido comigo, porque nós falamos até bem pouco tempo. A minha afilhada conta para ela. O avião da Chape caiu. Você imagina a bomba de Hiroshima que é uma informação como essa. Minha esposa corre para o celular. Eu mandei uma mensagem para ela saindo de Santa Cruz de la Sierra. Partiu beijos, como sempre mandava. Por conta da altitude, a mensagem não chega. Ela só chega a 1h10 da manhã, quando no morro que tem celular,
o avião cai. Ela pega aquela mensagem, partiu, beijos, fica transtornada, sai gritando, batendo, mais pessoas vão chegando em casa para solidarizar com a minha família, e levanta o meu filho, que tinha 12 anos na época. Ele tenta entender a situação e grita com todo mundo: por que vocês estão chorando? Não chorem, porque eu sinto que meu pai está vivo. Eu sinto o coração dele batendo dentro do meu peito. E ele insiste, ele insiste, ele insiste. Pela inocência, ou como ele diz, pela conexão que ele tem comigo. E é ele que às 6:30 da manhã ouve na Rádio Caracol que um dos sobreviventes era o pai dele. Foi contada essa história no Fantástico. O capitão Mutini da Força Aérea, quando chegou na Colômbia, a primeira coisa que ele disse foi: eu vim te buscar para você reencontrar aquele que nunca deixou de acreditar na sua vida. E no dia 13 de dezembro de 2016, eu tive o maior reencontro da minha vida também. Som. Falei que ia ficar Meu filho mandou fazer a camiseta Força Rafa. Meu filho colocou uma foto minha na frente da camisa. Meu filho acreditou. E esse reencontro para mim foi marcante, porque na nossa vida muitas vezes a gente esquece dos reencontros. Esquece daquilo que fazíamos na empresa há 5, 6 anos, daquilo que estávamos com a família há 5, 6 anos, vamos protelando, vamos afastando, a chama não apaga, mas diminui consideravelmente, e não, todos os dias pode ser um novo dia de recomeço. Eu fico muito feliz porque eu fiz uma viagem, eu planejei uma viagem, e hoje eu estou aqui com vocês. De repente eu poderia estar simplesmente num sofá, mais pesado que os 106 quilos que eu estou, esperando por uma indenização que não preciso, mas que ninguém recebeu, e simplesmente esperando a vida me dar uma terceira chance. E esse não é o objetivo. Eu acho que todos nós podemos andar, porque a vida vai nos empurrar para trás. Todos os momentos vamos ter momentos difíceis, mas é para isso que nós temos a possibilidade da ajuda. Essa mão direita aqui, ó, ela é cheia de digitais, cheia. Digitais de socorristas, digitais de médicos, enfermeiros, de pessoas que sequer eu conheço. E eu só pude hoje estar aqui, porque se sozinho eu não conseguisse, eu estendi minha mão. E se você, quando você precisar, quando alguém da sua família precisar, quando alguém do seu escritório precisar, eu tenho certeza, é só erguer a mão, alguém vai pegá-la, e a gente vai seguir firme e forte. Que vocês tenham um 2019 maravilhoso, com muitos eventos, muito sucesso, e como se diz na Colômbia, para trás, nem para tomar impulso, só para frente. Obrigado, gente, obrigado.